quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, 20, a versão que eu vou ver vai ser a versão Almeida. O título da nossa mensagem de hoje é um título que diz assim: 70 vezes 7, só os fortes entendem. Só os fortes entenderão o que é 70 vezes 7. Mateus 18, 20. Jesus, ele nos dá uma afirmação. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que isto significa? Que Jesus está aqui. Você já se deu conta que Jesus está aqui, irmãos? Você se deu conta que Ele está aqui no nosso meio, caminhando, andando? Quem sabe Ele está fazendo um cafunézinho aí na sua cabeça. Quem sabe tem uma cadeira vazia, Ele está aí sentado no seu lado. Quem sabe Ele está parado aí na tua frente, olhando para você, olhando o seu coração, olhando a sua mente, os seus pensamentos. Ele está olhando para você, Ele está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu sei o que você está passando. Sabe por que Jesus pode dizer que Ele sabe o que está passando? Porque Ele foi homem como nós. Ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas provações que nós, seres humanos, temos. E muito maiores provações e tentações do que nós. Isso você pode ter certeza. Mas Ele nos assegura. Você pode dizer assim: pastor, como é que o senhor tem certeza que Jesus está aqui? Eu tenho certeza que Ele está aqui porque Ele disse isso. E se Ele afirmou, eu creio na afirmação dele. É uma segurança para nós saber que Jesus está aqui em nosso meio. É uma segurança para o casal, quando o casal ora junto, saber que Jesus está orando junto com aquele casal. É uma segurança quando nós estamos num grupo pequeno e nós estamos falando de Jesus, que Jesus está ali naquele local. Então essa é uma afirmação de Jesus que nos traz alegria, mas também nos traz o temor. Muito temor. Então Jesus, Ele está aqui. Então Pedro, aproximando-se dele, disse... Eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Jesus está falando de acordo. Jesus está falando que Ele está no nosso meio. Mas eu tenho certeza que veio no coração de Pedro o seguinte: tá, nós estamos juntos, mas se nós tivermos algo de errado um com o outro, nós estamos juntos aqui na igreja, mas tem lá um irmão, uma irmã que eu não estou em acordo, que eu fez o mal para mim. Ou você está aqui, mas alguém te fez o mal. Aí, por isso que Pedro, ele faz essa pergunta: poxa, mas se nós estamos reunidos, Jesus está aqui, significa que onde Jesus está, coisas boas irão acontecer. Onde Jesus está, coisas boas devem acontecer. Mas parece que quando Jesus está em algum lugar, algo pode acontecer em nosso coração, algo pode ter em nosso coração que irá impedir Jesus de operar muitas coisas em nossas vidas. Por isso que Pedro, então, ele faz a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E Pedro então lança um número ali, até 7.
Ele podia ter falado, não, até 10, até 11. Então, Pedro quis colocar um limite no perdão. Talvez você já colocou um limite no perdão. A grande pergunta: Deus colocou limite no nosso perdão a Ele? Examinou se Deus dissesse para nós, olha filho, eu vou te perdoar, mas até 7 vezes eu vou te perdoar, depois não te perdoo mais. Examinou se Deus colocasse limites em tantas vezes que nós fomos em sua direção, nos prostramos e dissemos, Senhor, perdoa-me. Quantos pecados, quantas vezes o mesmo pecado nós vamos a Deus, quantas vezes nós fomos para Deus falar do mesmo pecado e pedir perdão. Então Deus não colocou limite para nós. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus também não estava colocando um limite de 490 vezes. Jesus está dizendo o seguinte, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é infinita. O amor de Deus é imenso, é grande. Ao mesmo tempo, se o Espírito de Deus habita em nós, esse amor de Deus está derramado em nossos corações. E não há limites para eu perdoar alguém. Não há limites. Então, sobre isto, Jesus lança uma parábola. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. O tempo foi passando, os anos foram passando, e o rei disse, não, agora está na hora de eu acertar as contas com algumas pessoas. Chamem aquelas pessoas que me devem. Diz a palavra, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um. Entre tantos, tinha um que lhe devia 10.000 talentos. Seria uma conta impagável. Toneladas e toneladas de prata. Um talento são 35 quilos. Este homem devia muito dinheiro. Os anos foram passando e a dívida foi se acumulando, foi aumentando cada vez mais. E um certo dia, então, esse rei mandou chamar esse seu servo e lhe apresentou a sua conta. É isso que você me deve. Então, não tendo ele com que pagar, era uma conta impagável. Jamais ele conseguiria reunir tanto dinheiro. O seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Na antiguidade, quando alguém devia algo e não conseguia pagar, se tornava escravo daquela pessoa. Mas se a conta fosse muito alta, impagável, não só ele se tornava escravo, mas como também a sua esposa e seus filhos. Sabe o que nos remete, irmãos? Que os nossos filhos, o nosso cônjuge, ele é contaminado com a nossa falta de perdão. Quando nós deixamos de perdoar e a amargura entra em nosso coração, fatalmente os nossos filhos
e o nosso cônjuge também serão afetados, se tornam escravos daquilo que nós estamos devendo. Olha a importância de nós não deixarmos o nosso coração se contaminar com aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos humilharam, pessoas que nos fizeram mal. Olha a importância. Quem de nós aqui, irmãos, já não sofreu abuso, injustiça, já não te caluniaram, te difamaram, não te traíram, não te abandonaram, fizeram pouco caso de você, você foi severamente injustiçado, quantos de nós? Mas o que nós fazemos com tudo isso que vem contra a nossa vida? Então nós temos que cuidar, porque quando nós não perdoamos, quando nós não lançamos mais fora isso, nós nos contaminamos, e essa contaminação irá contaminar o nosso casamento, irá contaminar a vida dos nossos filhos. Muitas pessoas serão afetadas por isso. Aqui esse homem, a dívida dele fez com que a sua esposa e os seus filhos também se tornassem escravos dessa dívida. Então, aquele servo, prostrando-se, ele se prostrou, se ajoelhou, reverenciou o seu senhor, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele nunca iria conseguir pagar isso, jamais, era impossível ele pagar. Mas ele pediu generosidade da parte do seu Senhor, compaixão, misericórdia. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Quando o rei viu aquele homem prostrado, humilhado, ele foi movido de uma íntima compaixão. Lá dentro, aquilo ardeu dentro do seu coração, o seu estômago, as suas entranhas foram movidas através do ato daquele homem ali. Ele o soltou e perdoou a sua dívida. Um ato de compaixão. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Aquele servo, ele tinha conservos. E um dos seus conservos, então, lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, uma dívida pagável. Uma dívida que poderia se pagar. Mas ele pegou o seu conservo pelo pescoço. Paga-me o que tu me deves. Paga-me. Você me deve. Eu não esqueci a sua dívida. Eu não esqueci o que você me deve. Porque uma vez eu te emprestei e você mentiu. Você não veio atrás de me pagar a minha dívida. Agora você me deve me pagar. E pegou pelo pescoço. Então o seu conservo,
prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma cena. A mesma cena. Seu conservo se prostrou, pediu generosidade e prometeu pagar-lhe. Era uma dívida que poder-se-ia pagar tranquilamente. Era só aquele senhor ter um pouco de paciência, poderia colocar ele para trabalhar, 100 denários, 100 dias de trabalho. Seria uma dívida até relativamente fácil para pagar. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Existe uma coisa, alguns sermões têm como título a parábola do credor incompassivo, a parábola do servo ingrato. Eu fui ver no dicionário qual é o conceito da palavra ingratidão. Ingratidão, pessoa não agradecida pelos favores recebidos. Pessoa que não retribui a afeição, o amor que lhe dedicam. Isso é uma pessoa ingrata. Ela não é agradecida por todos os favores recebidos e nem retribui a afeição, o amor que recebeu, que lhe foi dedicado. Jesus, quando fala dessa parábola, ele está dizendo o seguinte: o reino dos céus é assim. O mundo espiritual que nos envolve. E o Senhor trouxe um exemplo entre Deus e os homens. Os nossos pecados, não há como nós termos o perdão dos nossos pecados. A maior ofensa que nós fazemos a Deus é pecar contra a santidade de Deus. E como que nós podemos ter essa dívida paga com todas as ofensas que fizemos para Deus? É uma dívida impagável. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como é que foi pago esse preço, esse alto preço? Na cruz. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados, quando o seu sangue foi derramado lá na cruz, ali ele estava pagando as nossas dívidas. Significa que esse sangue de Jesus é que nos purifica e nos lava de todo o pecado. Conta-se a história de um homem em que Satanás apresentou para ele uma lista de pecados. Uma folha, 2 folhas, até foi mostrando ali todos os pecados, dizendo: olha, isso aqui são os teus pecados. Você vai para o inferno. Mas uma lista infinita de pecados. Você já imaginou se Satanás viesse na tua presença agora e apresentasse todos os teus pecados? Talvez seria uma folhas e mais folhas e folhas e folhas de pecados. Mas aquele homem pegou aquela lista de pecados e escreveu no final: os meus pecados estão perdoados, porque o sangue de Jesus me lavou de todos esses pecados. Irmão, significa que Satanás pode apresentar uma lista de pecados que você cometeu. Mas você pode dizer para ele que o sangue de Jesus, ele te lavou e te purificou de todos esses pecados. Esses pecados não existem mais. Certo homem fez uma oração para Deus: Senhor,
aquele pecado que eu cometi. E Deus disse para ele: que pecado, filho? Eu não me lembro mais. Quando você confessa um pecado e você se arrepende dele, esse pecado não existe mais na memória de Deus. Ele não faz mais parte da sua vida. Você pode dizer: pastor, o senhor não me conhece. O senhor não sabe os pecados que eu cometi. Não importa os pecados que você cometeu. O importante é que você se arrependa, confesse. E o sangue de Jesus, ele tem poder para te purificar e para te limpar de todos os pecados. Todos. Não existe pecado que não possa ser perdoado. A dívida daquele homem para com o seu rei era uma dívida impagável. Mas o rei o perdoou porque foi movida de íntima compaixão. O rei o perdoou porque foi movido por essa compaixão. Deus nos perdoa porque Ele é movido por essa compaixão. Mas aquele homem que teve o seu pecado perdoado, ele não perdoou o seu conservo. Como é que funciona no mundo espiritual? Nós vamos a Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, o Senhor nos absolve, nos perdoa, mas existe uma condicionante, uma condicional. O perdão dos nossos pecados está condicionado a nós perdoarmos os outros. Você está entendendo, igreja? O perdão dos seus pecados, ele está condicionado a você usar da mesma generosidade, você ser movido dessa mesma compaixão. Quem são os nossos conservos? Na parábola, são as pessoas que têm dívida para conosco, as pessoas que nos fizeram mal, que nos caluniaram, nos injuriaram, nos ofenderam, mas essas pessoas também têm que ser perdoadas. O perdão dos pecados, ele não é uma coisa justa, é até injusto. Existe graça, mas de nós sai dor. Mas nós nos libertamos da ofensa, do mal que nos fizeram. Quando aquele homem, ele não quis perdoar as dívidas, e o encerrou na prisão. A oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós vamos a Deus, pedir perdão, pedir misericórdia, vamos lá e nos prostramos, choramos a nossa miséria, e pedimos perdão dos nossos pecados, esse mesmo efeito, esse mesmo amor, essa mesma compaixão que recebemos de Deus, nós devemos também passar às outras pessoas. Versículo 31, vendo pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Aquele homem faltou o reconhecimento, ele não soube reconhecer o quanto foi perdoado pelo seu Senhor. Ele tinha uma memória curta. E às vezes nós temos uma memória curta, irmãos. Pedimos perdão para Deus, mas não temos coragem de perdoar. Nós, muitas vezes, não vivemos o perdão. Memória curta, nos esquecemos
de todo o bem que que recebemos da parte de Deus. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Deus está dizendo: eu te perdoei, filho, toda a tua dívida. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por isso que 70 vezes 7, esta é uma mensagem para os fortes. Só os fortes entendem o que é perdoar. A palavra perdoar no grego, o conceito de perdoar no grego é colocar de lado uma ofensa. Isto é perdoar. Eu coloco de lado, eu me esqueço, eu sigo a minha vida. Esse esquecer, na realidade, irmãos, não é que eu vou me esquecer. Para eu me esquecer, só se me der uma paulada na cabeça, aí eu esqueço. Então não tem como eu esquecer uma ofensa que me fizeram. Mas essa ofensa, quando eu me lembrar, ela não me fará mais o efeito, o dano que me fazia. Aquela ofensa, quando eu me lembrar, eu vou me lembrar de uma coisa, uma alegria, porque da mesma maneira que Deus me perdoou, eu também perdoei uma ofensa. Por isso que eu vou ter alegria, e vou entender a graça de Deus, quando eu me lembrar da ofensa que alguma pessoa fez para mim. Então hoje é a noite de Santa Ceia. É a noite que a igreja se reúne para participarmos desta maravilhosa ceia que o Senhor, Ele nos proporciona. Então, Jesus está aqui neste lugar. Nós temos aqui um irmão que ele está presente aqui neste lugar, eu já ouvi. E numa Santa Ceia, ele entendeu o que era o perdão. Porque ele culpava o seu pai de todos os fracassos de sua vida. Fracassos profissionais, financeiros, fracasso no casamento. Todos os fracassos da vida ele projetava para o seu pai. Que o seu pai o abandonou quando ele era criança. Seu pai fez o mal para ele, para sua mãe, para sua família. E aquilo ele carregou consigo. Trouxe para o casamento, trouxe para a sua vida profissional. Esse homem saiu daqui do culto, irmãos. Sabe onde é que ele foi? Lá na casa do seu pai. Acordou o seu pai. Tirou o seu pai da cama. E foi lá e pediu perdão para o seu pai. E perdoou o seu pai. Às vezes, irmão, nós carregamos pessoas junto conosco e levamos essas pessoas para as nossas vidas. As mágoas que essas pessoas nos fizeram. Então hoje é uma noite de perdão. É uma noite que nós vamos pedir perdão para Deus. E vamos receber o perdão de Deus, mas é uma noite que nós também vamos dar esse perdão a muitas pessoas. Hoje é a noite de perdão. Perdão que vem do céu e perdão que sai do meu coração para muitas pessoas. É isso que Deus faz, irmão. Isso é ser cristão. Isso é ser crente. Nós somos diferentes. No nosso coração não pode guardar sentimentos de vingança.
sentimento de devolver o mal com o mal. A palavra de Deus diz assim, ó, devolve o mal com o bem. O Espírito Santo me traz aqui ao meu coração agora uma passagem bem interessante. Está lá em Gênesis 50, deixa eu me achar aqui o versículo. Mas está lá em Gênesis 50, versículo 19. Gênesis 50, 19. Qual é o contexto desta passagem? Jacó tinha os seus filhos. E tinha um filho chamado José. E José era um sonhador. E José falava dos seus sonhos para os seus irmãos. E José disse que um dia os seus irmãos iriam se prostrar diante deles. E os seus irmãos iraram-se. Como, José? Nós vamos se prostrar diante de você? Você é um menino ainda? Você está dizendo que nós te serviremos? O que fizeram com José? Jogaram ele num poço. E quando passou uma caravana de ismaelitas, o venderam como escravo. Pegaram as suas vestes, encheram de sangue e disseram para o seu pai que uma fera matou o seu filho. José foi para o Egito como escravo e lá se tornou governador do Egito ou o primeiro-ministro. Depois do faraó, ele era o homem mais poderoso. E quando teve uma seca sobre a terra, e só o Egito se preparou para essa seca, através de José, os seus irmãos, toda a sua família, tiveram que ir para o Egito. E lá então José disse quem era, seus irmãos o amaram, mas chegou um dia que o pai morreu. E aí os seus irmãos no seu coração pensaram, agora José irá se vingar. No coração deles estava um temor que o seu irmão iria se vingar deles. E eles disseram, olha, o papai antes de morrer, José, disse que você tinha que nos perdoar. Mas nunca Jacó disse isso. José então chamou seus irmãos, chorou, quando ele soube disso, a maneira que seus irmãos pensavam. Vamos voltar aqui o versículo 18. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos, conforme o sonho. E José lhe disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Quando nós queremos nos vingar, nós estamos querendo estar no lugar de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, minha é a vingança, diz o Senhor. Quando nos faz o mal, alguém nos faz o mal, nós não devemos rogar por vingança. Devemos orar para que Deus tenha até misericórdia daquela pessoa. Mas não somos nós que vingaremos. É Deus que fará a justiça, irmãos. Não é nós que fazemos justiça com as nossas próprias mãos. Quando nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos e nos vingarmos, nós estamos dizendo que nós somos Deus. Estamos nos colocando no lugar de Deus. E José disse, olha, de maneira nenhuma eu vou me colocar no lugar de Deus para me vingar de vocês. Vós bem tentaste mal contra mim. Olha, vocês tentaram fazer o mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Eu gosto da versão bíblica quando diz assim, ó, e Deus transformou o mal que vocês fizeram contra mim em bem. Você está entendendo, igreja? Quando nos fazem o mal, sabe o que Deus faz? Ele pega todo esse mal e transforma em bem. Esse é o nosso Deus.
aquele mal, podemos estar sofrendo, podemos ter sido humilhados, mas nesse processo todo nós vamos o quê? Confiar em Deus. Depois o que Deus vai fazer desse mal? Deus vai transformar em bem. Olha o que José disse: para conservar muita gente com vida. Todo mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem, para conservar muita gente em vida. Significa que quando eu não devolvo o mal com o mal, mas devolvo o mal com o bem, eu vou abençoar muitas e muitas vidas. Muitas vidas serão abençoadas através dos meus gestos, através do meu ato. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou, falou segundo o coração deles. José foi tão bom de seguinte: olha, não se preocupem, eu vou cuidar de vocês, eu sustentarei vocês, não só vocês, os vossos filhos também. Imagine, irmãos, você foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi lançado numa prisão. Lá na prisão você pensa assim: ai, se eu visse meus irmãos agora, eu matava um por um. Eu estou aqui por causa deles. Às vezes você pode estar numa situação dizendo assim: ó, eu estou nessa situação por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa do meu amigo, por causa do meu esposo, por causa da minha esposa, por causa do meu filho. Você pode estar culpando muitas pessoas pelo que você está passando. Mas se você entender que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus, você vai entender que mesmo ali, no fundo do poço, na prisão, assim como Deus cuidou de José, Deus está cuidando de você. José não se desesperou, porque a gente via a boa mão de Deus sobre José. Aonde ele ia, tudo prosperava. Podiam fazer o mal contra ele, mas Deus pegava aquele mal, fazia em bem, e ele prosperava, e as pessoas que estavam ao lado dele também prosperavam. Por quê? Porque no seu coração não tinha lugar para vingança, não tinha lugar para se reclamar da vida. Ah, eu estou aqui nessa prisão, olha, Senhor, teu servo aqui. Em nenhum momento a gente vemos José fazendo isso, ao contrário, a gente vê ele louvando a Deus, glorificando a Deus. Por isso que Deus o abençoava, porque não era um murmurador, não era ingrato. Sabe o que Deus traz ao meu coração? Uma coisa sobre ingratidão, e tenho certeza que alguns corações estão passando isso, e o Espírito de Deus está me falando agora. O povo de Israel, Deus tirou eles do Egito, toda aquela descendência de José, passaram-se 400 anos, ficaram escravos no Egito, e Deus levantou um libertador chamado Moisés. Deus abriu o Mar Vermelho, levou eles para o deserto, para a terra prometida, que manava leite e mel. No meio do deserto, eles disseram assim para Moisés: Moisés, você nos tirou lá do Egito. Lá a gente tinha peixe, tinha pepino, tinha alho, tinha cebola. E você nos trouxe aqui para morrermos de fome. O Egito significa o lugar que nós vivíamos antes de Cristo. Lugar de pecado, lugar de escravidão. E o Senhor nos tirou do Egito e está nos levando para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. O Senhor já nos tirou do Egito. A ingratidão daquele povo era dizer: ah, mas lá no Egito nós tínhamos peixe, nós tínhamos alho, tínhamos pepino, cebola.
realmente eles poderiam ter isso. Mas eles eram escravos. Talvez algumas pessoas que estão nos escutando, nos acompanhando, ou você que está aqui no templo hoje, do seu coração está assim: antes de eu entregar minha vida para Cristo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Talvez você tinha muitas coisas realmente antes de servir a Cristo. Talvez tinha. Mas quero te dizer uma coisa: você era escravo. Mas você era escravo. Você não tinha liberdade que você tem hoje para servir a um Deus Todo-Poderoso. E quero dizer uma coisa para você: guarda o que o pastor vai dizer, pastor Faquinha vai dizer no seu coração agora. Talvez muitas coisas que você tinha lá no Egito, você não tem hoje mais, porque o diabo te tirou. Que você servia a Satanás e era escravo e você tinha muitas coisas. Agora você veio ao Senhor e pode ter perdido muitas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você também. Você irá recuperar. Mas será Deus que te dará. Não será mais o diabo. Então não murmure, não reclame. Confie em Deus. Você não está mais no Egito. Você está diante de um Deus que te libertou para servi-lo com honestidade, com integridade. Servi-lo com amor, com dedicação e com coração cheio de gratidão. Mas você tem a liberdade agora. De que adianta eu estar lá no Egito, ser escravo e ir para o inferno? Eu não quero estar lá no Egito. Eu quero estar nessa terra prometida. Posso estar passando lutas, dificuldades. Mas eu sei que o que Deus tem para mim sempre será o melhor. Porque Deus cuida de mim. Você crê que Deus cuida de você, irmãos? Então deixa Deus cuidar de você. Deixa o Senhor cuidar de você. Eu quero chamar os nossos pastores e diáconos para nós realizarmos a ceia do Senhor. Amada igreja, nós temos aqui sobre a mesa um memorial. O memorial da crucificação de Jesus Cristo. Nós vamos trazer ao nosso coração o sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo trazemos ao nosso coração a alegria do perdão de Deus. Tudo aquilo que nós amamos exige sacrifício, irmãos. Guarde isso no teu coração. Tudo aquilo que nós amamos nos exigirá sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. O amor de Deus é tão grande que exigiu dele sacrifício. O sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então, o sacrifício maior, o amor maior, Deus mostrou para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Deus deu o melhor.
o que ele mais amava, que era o seu filho. Mas por amor a nós. Então, você pode dizer no teu coração: ninguém me ama, o mundo me despreza, a pessoa não me ama porque eu sou pobre, porque eu sou negro, porque eu sou baixinho, porque isso. Irmãos, esse negócio dentro do nosso coração, esse vitimismo, isso não pode ser dentro da igreja do Senhor. Esse sentimento de sermos vítima de um sistema, sermos vítima de tantas coisas, irmãos, isso não pode existir em nosso coração. Enquanto que nos sentimos vitimizados, nós não progredimos, não avançamos. Então saiba de uma coisa: se tem alguém que te ama, é Deus. E Deus deu o seu melhor, que é o seu Filho Jesus. Demonstre esse amor para Deus agora. E seja grato pelo amor de Deus pela sua vida. Porque o Senhor te tirou de um mar de lamas de pecado e te trouxe num espaço largo, num lugar firme, de alegria, de paz, de prosperidade. Então nós temos aqui o amor de Deus sobre esta mesa. Se eu pudesse dar um nome a esta mesa, seria mesa de amor de Deus. Porque aqui está o amor de Deus. Está o sacrifício que Deus fez. Porque quem ama, sacrifica. Se eu amo algo, eu vou sacrificá-lo. Então veja o que você tem que sacrificar. Por isso que você ama, esse teu amor. Então nós temos aqui o pão, que representa o corpo, e o vinho, que representa o seu sangue. Porque na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de partir o pão, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto também em memória de mim. Então nós temos um memorial. Nós olhamos para cá, o que tem que ser trazido à nossa memória? O amor de Deus. Tem que ser trazido à nossa memória que Deus deu o seu Filho, que morreu na cruz, pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, irmãos. Quando nós estivermos lá no céu, e nós formos abraçar Jesus Cristo, Ele vai mostrar as suas mãos para nós. E lá tem a cicatriz dos pregos que entraram em suas mãos. Este é o amor dele, irmão. Quando Jesus estava no Getsemane, antes de ir para a cruz, ele disse para o Pai: Pai, afaste de mim esse cálice, se puderes, né? O cálice, um dos símbolos do cálice na Bíblia é a ira de Deus. Jesus iria experimentar uma coisa que ele nunca experimentou na sua vida: o abandono do Pai. Porque ele sempre teve comunhão com o Pai, nos céus e na terra. Ele sempre falava com o Pai, ele precisava do Espírito Santo, mas ele sempre tinha comunhão com o Pai, ele falava com o Pai. E ele iria experimentar por amor a nós, lá na cruz, uma coisa chamada solidão. Ele ia experimentar uma coisa chamada abandono. Abandono, irmãos. Quando ele esteve na cruz, ele recebeu os nossos pecados. Naquele momento ele foi o Cordeiro de Deus. E como o Cordeiro de Deus, ele veio sobre ele
todos os pecados da humanidade. E quando ele se tornou pecado por nós, diz a palavra, ele tornou-se maldição, maldito. E quando o pai olhou e viu o seu filho como um cordeiro sendo sacrificado e recebendo o pecado do mundo inteiro, o pai então o abandonou. Por quê? Porque o pecado trouxe uma ruptura entre o pai e o filho. E ele recebeu o abandono do pai e disse: Pai, por que me abandonaste? O pecado causou uma ruptura entre o pai e o filho. Eles tinham uma comunhão, o pai, o filho e o Espírito Santo. Mas naquele momento em que ele recebeu o pecado do mundo inteiro, ele sentiu o abandono do pai. Porque o pecado trouxe trevas, o pecado trouxe a separação entre o pai e o filho. Porque ele tornou-se o Cordeiro de Deus. Quando Jesus fala, esse é o Novo Testamento no meu sangue, ele está dizendo o seguinte: olha, existia um Antigo Testamento, um antigo concerto. Quando o homem pecava, ele levava um cordeiro. E esse cordeiro assumia todas as culpas do homem pecador. Ele colocava as mãos sobre o cordeiro, pedia perdão dos seus pecados, e aquele cordeiro então era sacrificado no lugar do pecador. Em vez de morrer o pecador, morria o cordeiro inocente. E agora, em vez de morrermos nós pelos nossos pecados, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fique feliz por isso, irmão. Saia desta igreja nesta noite feliz, com teus pecados perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. É motivo de alegria para cada um de nós. Sinta no teu coração o amor de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, e come e bebe sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem, muitos que dormem. A ceia é um momento de comunhão. A ceia é para eu tomar a ceia do Senhor e olhar para o meu irmão ao lado. Se o meu irmão não está passando necessidades, quando eu deixo de olhar para o irmão no lado, eu estou dizendo para o Senhor que eu não me importo com as pessoas ao meu lado. E Paulo repreendeu isto na Santa Ceia, porque eles, cada um trazia o seu pão, trazia o seu vinho, comiam, bebiam e esqueciam do outro irmão. Então Paulo colocou as regras. Digo, não, espere um pelos outros. Vocês não têm comida em casa, vocês querem saciar a fome de vocês aqui na igreja? Não, traga o pão, traga o vinho, mas vamos partir, vamos compartilhar a ceia do Senhor. Vamos nos preocupar com o irmão que está ao nosso lado. Por causa disto, tem na igreja muitas pessoas fracas, muitas pessoas doentes. Então Paulo disse, olha, Jesus dizendo, né? Olhe para ao lado. Tem pessoas fracas, tem pessoas doentes. Isso te toca? Deve te tocar. Porque se não te tocar, você está tomando a ceia indignamente. Se eu não tiver a noção do corpo de Cristo, se eu não tiver a noção que Jesus está neste lugar, e que meu irmão pertence a esse corpo, nós somos uma só família. E se temos um irmão passando necessidade, a necessidade dele é importante para mim. Eu não posso dormir belo e formoso sabendo que algum irmão está passando necessidade. Nós somos uma igreja, irmão, nós somos uma família. Eu estive numa igreja lá na Guatemala, na cidade de Guatemala, na capital. O nome da igreja é Casa de Deus. E são 12 mil lugares a igreja. Assim você chega, é algo assim que te espanta. A organização, a igreja,
o estacionamento é algo assim, é a maior igreja da América Latina. Mas sabe o que o Espírito de Deus me trouxe? Quando eu estava lá, o Espírito de Deus disse assim, irmão, vê se você entende o que o Espírito de Deus disse para mim. Se você tem o Espírito Santo, você vai entender. O Espírito Santo disse assim para mim, todas as minhas casas deveriam ser assim. Todas. Todas. Todas as minhas casas deveriam ter do melhor. E eu olhava para aquela igreja, 3 telões grandes, gigantesco mais ali, aquela igreja maravilhosa, o louvor, o som, tinha lá praça de alimentação, tinha lugar para as pessoas sentarem, descansarem, conversar, mas tinha de tudo, irmãos. Quase um centro comercial, assim, bem o estilo. A igreja tinha mais de 40 ônibus da igreja, passava pelas cidades recolhendo as pessoas da igreja. Mas Deus disse assim para mim no meu coração, assim deveria ser todas as minhas igrejas. Se o meu povo tivesse um coração generoso, um coração doador, todas as minhas igrejas seriam assim. As pessoas seriam impactadas. Elas chegariam na igreja, sabe o que eu estava olhando? Tinha pessoas pobres lá. Que a Guatemala não é um país rico. Depois do Haiti é o país mais pobre que tem lá. Mas sabe o que eu vi? Pessoas tendo dignidade na igreja. Se sentindo importantes na casa de Deus. Então, a igreja de Deus deviam ser as maiores obras. Seria a igreja. Por que existe o templo de Salomão? Que as pessoas olhassem, vissem o templo e vissem a glória de Deus ali. Vissem que o povo dava o seu melhor para a construção do templo. Por que Deus repreendeu muitas vezes Israel? Olha, vocês estão se preocupando com as suas coisas particulares, com as suas casas, estão esquecendo da minha casa. Por isso que o salário de vocês é como um saco furado, não dá para nada, porque vocês só se preocupam com as coisas de vocês e esqueceram da minha casa. Então, uma igreja que tem programa de televisão, tem uma FM, uma igreja gigantesca, mas foi isso que o Senhor me disse. Quando o Espírito colocando no meu coração, quando eu vejo lá uma igreja passando necessidade, pastor passando necessidade, uma igreja ruindo aos pedaços, e as pessoas passam ali na frente e zombam, que aquele ali está escrito Igreja de Jesus Cristo, e passando miséria, significa que algo está errado. Algo está errado. Que você entenda que está aqui a casa do Senhor. E ela merece o seu melhor. As nossas crianças, eu não devia estar fazendo estrogonofe domingo que vem, para arrecadar fundos. O pai, já quando ele chegava na sala de aula, via que faltava uma televisão, ele devia lá já comprar uma televisão e trazer uma televisão para a sala de aula. Porque o seu filho está ali. Se ele vê que falta cadeira, ele mesmo, eu vou comprar, está precisando de cadeira, professor, eu vou comprar cadeiras. É esse coração que nós deveríamos ter. Dar o melhor para os nossos filhos, o melhor para a igreja. E um detalhe, quanto mais, o que diz a palavra de Deus? A alma generosa prosperará. Você quer ser um homem próspero? Seja um homem generoso. Seja, às vezes você se agarra a migalhas. E Deus quer te dar muito mais. Você fica se agarrando a migalhas, irmão. Deus quer abrir porta. Deus quer te prosperar. Deus quer abençoar o teu negócio. Deus quer movimentar dinheiro na tua vida. Mas você fica ali mesquinhando com avareza. E deixa de Deus abrir portas para você. Tive uma igreja lá que os irmãos estavam falando para mim, que eles precisaram precisavam botar um teto lá na igreja, tipo forro assim que nós fizemos aqui. E o pastor fez o apelo, olha irmãos, precisamos não sei o que tal. Ele teve que ir ao púlpito e dizer, olha irmãos, parem de ofertar.
que o dinheiro já deu. Parem de ofertar. Não precisa mais ofertar para isso. O dinheiro já deu. Talvez esse coração generoso que falte para nós, irmãos. Para a tua prosperidade. Porque se você é mesquinhez, os teus filhos passam a ser mesquinho também. Quando ele vê que você é um ofertador na igreja, você abençoa, você é um dizimista fiel, os teus filhos estão vendo, eles vão querer também ser igual a você. Se você fala mal de igreja, fala mal de pastor na tua casa, os teus filhos no primeiro momento eles não querem mais nem saber de igreja. Porque ele escutou o papai e a mamãe falar mal de pastores, falar mal de igreja. Não falem mal de igreja. Não falem mal de pastor, não falem mal de nada da igreja na frente dos teus filhos. Você nunca deve falar mal, né? Mas se é para falar mal, não fale na frente dos teus filhos. Então nós temos aqui a mesa, banquete de amor do Senhor. Se assim eu posso dizer. Aqui está o amor de Deus. Nós vamos consagrá-lo. Mesmo que se você não for da IJAD, você pode participar da ceia, tá, irmãos? Sem problema nenhum. Aí a palavra do Senhor diz que a ceia é do Senhor. Ela não é de nenhuma igreja. Nenhuma igreja tem o poder de dizer a ceia é minha. Não, a ceia do Senhor e Jesus está aqui. É você e Deus. Agora, você vai se examinar, falar com Jesus, pedir perdão dos seus pecados, ter o pecado perdoado, ser lavado pelo sangue. E ao sair daqui, não esqueça de perdoar aqueles que te ofenderam. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos este alimento que temos sobre a mesa, os elementos, o pão e o vinho que simboliza o teu sangue e o pão que simboliza o teu corpo. Deus, obrigado por esse gesto de amor. Tu deu o melhor para nós. Que nós também possamos dar o nosso melhor para ti. Em nome de Jesus, amém.